proposta de jogo do adversário, não é? Nós temos uma forma de jogar. É a eficácia, não é? Hoje tivemos 3, 4 situações, fizemos 2 golos e isso é o normal. Se nós conseguíssemos, quer com o Ceará, quer no jogo do CRB, nas 4 ou 5 que tivemos, fizesses 1 ou 2 golos, não estávamos a falar aqui de outros resultados. Uma questão de eficácia, às vezes o timing, às vezes não corre bem. O Mineirão, e isto é uma crítica, o Mineirão, o relevado, não tem estado em condições. Nós esperamos um clube grande como o Cruzeiro, tem que ter um relevado melhor e isso temos que fazer atenção, porque é esses pormenores que ganhamos jogos, não é só pensar em ganhar e perder, é preciso dar condições, é preciso acreditar no processo, é preciso trabalhar bem na toca, é preciso que os jogadores sejam profissionais, mas também ter bons relevados para jogar o nosso futebol. Palavras duras e necessárias aí do nosso mister. E parece que nesse final de semana teve mais um show, hein? No gramado do Mineirão. Então, Deus abençoe como é que vai estar contra o Santos, né? Mas, assim, acho que é muito importante, né? Que um profissional como o Leonardo Jardim venha cobrar, porque a gente chegou ao ápice de ver o Cruzeiro não reclamando, né? Mas pontuando que o jogo contra o Corinthians ele foi mais difícil porque o gramado era bom, né? Tipo, o Cruzeiro chegou num ponto dele não conseguir jogar plenamente num gramado bom. Aí é aquele negócio, né? Não tem muita solução, porque a gente sabe que o Cruzeiro não é dono do Mineirão, tem um acordo com a Minas Arena, mas quanto vocês acham que vale assim um personagem grande no futebol brasileiro, um treinador relevante como o Jardim, fazer essa cobrança publicamente? Dá para ter alguma esperança? Eu espero que surta algum tipo de efeito, Caramujo, porque foi até uma discussão que a gente teve lá no dia de jogo KTO, o Samuel falou sobre isso também contra o Corinthians, e não pode ser assim, você se assustar, você ter dificuldade com o que é bom, o que era para ser o normal de uma prática esportiva, e foi o que aconteceu. Até vi um erro de interpretação de alguns torcedores do Corinthians na época. O Leonardo Jardim, em nenhum momento, ele critica a Arena do Corinthians. Ele faz uma crítica aos demais estádios, inclusive o Mineirão. O padrão era para ser a Arena do Corinthians. E a gente viu contra o Ceará, até na foto que o Cruzeiro, no jogo contra o CRB, na verdade, a foto que o Cruzeiro fez ali antes do jogo, o estado do gramado. O gramado está muito ruim. E isso não pode acontecer. A Minas Arena ela precisa de cuidar melhor do gramado. Hoje a gente só tem o Cruzeiro jogando no Mineirão. Em outros momentos tinha-se a desculpa, né, de mais de uma equipe, e aí também junto com a agenda dos shows, e de fato agora só temos o Cruzeiro jogando no Mineirão, e ainda assim nós temos um gramado muito ruim. E um time do nível do Cruzeiro não pode ter um gramado tão ruim como esse. Então, eu espero que de alguma forma essa crítica do Leonardo Jardim possa surtir algum tipo de efeito. E tem uma coisa aí nessa questão do gramado, que o Mineirão já teve gramado bom, mesmo tendo show, né? Tá faltando cuidado, zelo, porque o gramado tá muito ruim. Ele não tá ruim, ele não tá ok, ele tá muito ruim. Cada jogo que a gente vai lá, a gente vê a turma escorregando. Isso aí é inadmissível. O Mineirão sempre foi, na sua história, um dos estádios com os melhores gramados do Brasil. O pessoal pode trabalhar lá, a parceria aí público-privada, ela tem grana suficiente para colocar um gramado digno. E não adianta transferir responsabilidade, falar que é grama de inverno, isso e aquilo, porque outras épocas já teve. E agora, se o problema é calendário e show, o Mineirão não foi feito para show. Isso aí é uma coisa que eu não consigo admitir. Tem que fechar a conta, não sei o quê, não sei o quê. Fecha com o jogo. Coloca show quando der e tiver bem espaçado. E nessa época, se tem essa questão da grama de inverno, é uma época que não pode ter show no gramado. O gramado domingo lá vai estar ruim. Vai estar a mesma coisa, se não tiver pior, né? Porque teve show sábado no gramado. Então, e a maioria dos shows também pode colocar em esplanada, tem espaço suficiente também para isso. É um descaso. Eu acho um absurdo um estádio como o Mineirão, que custou uma fortuna, que tem dinheiro do governo envolvido, ter um gramado tão ruim como o que o Mineirão apresenta. Véio. E pior que parece que vai piorando a cada ano. Esse fato de ter dinheiro público envolvido é que é o mais agravante para mim. Eu acho que a administradora do Mineirão deveria entregar, no mínimo, aí,
o mais importante, que é o gramado em boas condições, em bom estado, para todo mundo que manda jogos no Mineirão, né? Que não é só o Cruzeiro. Claro que diminuiu bastante aí o volume de jogos por conta dos outros times aqui de BH estarem mandando jogos atualmente em outros estádios, mas é um estádio que, em tese, pode receber jogos de várias equipes, de seleções e etc. Então, e a gente tem poucas explicações, né? A administradora do Mineirão não vem a público assim uma figura para falar sobre, para responder os questionamentos, como o Samuel falou, fica essa questão é uma grama de inverno, mas a gente percebe que não tá boa. Não é só o aspecto, né? Não é só uma questão estética, não. Se fosse, estava bom. A gente percebe muito claramente que o gramado não tá bom. No último jogo já deu para ver a foto que o Cruzeiro postou, assim, é ridículo como está o gramado do Mineirão, a tendência é piorar, e aí nisso, Caramujo, respondendo a sua pergunta, eu acho que mal não faz uma figura como Leonardo Jardim falar sobre isso, porque pelo menos traz mais visibilidade para esse problema. Não sei se vai resolver, porque entendo que quem administra o Mineirão não parece estar muito interessado em resolver o problema do gramado, porque é um problema recorrente e antigo, mas pelo menos traz mais visibilidade, talvez faça pressão para a turma lá, pelo menos, ter que responder sobre isso. E aí é bom falar que no Brasil tem vários bons gramados por aí, espalhados de norte a sul, climas diferentes, gramado natural, gramado híbrido, então solução tem. E dinheiro a gente sabe que tem também, né? Não é um problema para quem administra o Mineirão. Então, talvez esteja faltando empenho em solucionar o problema. E aí seria importante colocar a mão na consciência, né? Porque é um gramado de Copa do Mundo, é um gramado que recebe jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, das principais competições aqui do continente também. Então, seria de bom tom resolver aquilo que é a principal questão, né? Que é o gramado no estádio. Então, tomara que sirva pelo menos para isso. O que me incomoda é que é um interesse mútuo, né? O do Cruzeiro em jogar no Mineirão, mas do Mineirão também em receber o Cruzeiro. E aí a questão é de responsabilidades compartilhadas, né? O Cruzeiro arcar com os custos, no qual tem a responsabilidade, mas também a administradora arcar com as condições para oferecer isso a quem está pagando, né? A quem está comprando ali, no caso, o Cruzeiro, de acordo com seus jogos. Isso é o que mais me incomoda. A sensação que fica para nós torcedores é que só o Cruzeiro está honrando os compromissos e não a administradora, porque a partir do momento que ela te oferece aquelas condições, ela não está sendo responsável o suficiente, conforme muitas vezes está dentro do contrato, né? E uma outra coisa, se levarmos em consideração, é que nós ficamos aí um mês, né, sem jogos no Mineirão. Então, assim, tempo talvez suficiente para que a gente pudesse, ao retornar, encontrar melhores condições do gramado, né? Se o problema é a questão de shows, a questão também de jogos em sequência, nós tivemos um respiro muito legal, no qual o que a gente pôde observar ao retornar depois dessa parada da data FIFA é que o Mineirão continua, se não piora, nas mesmas condições. Então, acho que o Cruzeiro vai precisar ter força suficiente através das palavras, através também de uma boa conversa, mas vai ter que ter força para poder brigar, lutar ali, porque é direito de quem está pagando. E vejo isso com bons olhos a fala, sim, do Leonardo Jardim.